Hare Krishna, pessoal, bom dia. Bom dia aí todos. Peço desculpas pelo atraso. Precisei configurar o meu computador aqui para fazer a transmissão do Facebook. Então agora estamos ao vivo. Prazer estar aqui com vocês para estudarmos juntos o Srimad Bhagavatam. E a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 31, do canto 3, intitulado Movimento das Entidades Vivas. Deixa eu achar o verso aqui. Só um minutinho. Bom dia, Fernando Araújo. Bom, vamos lá. Agora eu localizei o verso aqui, 34, 35. Então, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31. Repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunivadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então a gente vai continuar o estudo do capítulo 31, do canto 3. Então o título do capítulo é o Movimento das Entidades Vivas. Então esse capítulo é a continuação do diálogo entre duas grandes personalidades que são descritas aqui no Srimad Bhagavatam. E essas personalidades são, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal antes de continuar. Fernando Araújo, bom dia, Fernando, com Rio de Janeiro, bom dia. Hare Krishna, esse é o Prabhu Harinath. Bhaktinval, olá, Hare Krishna, Bhaktinval, reverências. Então, muito obrigado por estarem aí conosco. Então, a gente está lendo o capítulo 31, que é intitulado O Movimento das Entidades Vivas. Então, esse capítulo, como a gente estava falando, ele é uma continuação do diálogo entre duas grandes personalidades que o Srimad Bhagavatam nos traz, né? Então, o Srimad Bhagavatam é Krishna Katha, ou seja, é um tópico referente a Krishna, a verdade absoluta, mas diferente da Bhagavad Gita, esse tópico ele é trazido por seus devotos, né? No Bhagavad Gita é Krishna mesmo falando sobre ele. O Srimad Bhagavatam são seus devotos escrevendo essa verdade última, a verdade absoluta, Paramsatyam, né? A verdade absoluta. Então o Bhagavatam todo destina-se a meditarmos nessa verdade. E essa verdade é revelada pelos seus devotos. Então isso torna o Bhagavatam ainda mais doce, mais especial do que o Bhagavad Gita num sentido. Então, por que o Bhagavatam é mais especial? Porque o Bhagavatam ele nos convida a experimentar rasa, que é a doçura da relação da alma com Deus. E o Bhagavad Gita também, mas ele é mais introdutório, né? Então, o Bhagavatam, mesmo no começo, o Bhagavad Gita começa onde o Bhagavad Gita termina.
né? Krishna fala: Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshashami mashuchaha. Krishna fala: abandone todas as variedades de religião, dharma, materialmente motivados, né? E renda-se a mim. Então, o Bhagavatam começa rejeitando todos os tipos de dharma materialmente motivados. E para que a gente possa saborear a doçura da relação da alma com Deus. Então, obviamente que apesar de que Krishna fala Sarva Dharmam Parityaja para Arjuna, ele não pede para ele deixar de lutar, né? Ou seja, cumprir com o dharma dele de guerreiro. Mas basicamente o que Krishna pede para Arjuna rejeitar é o apego às atividades, o apego ao resultado, ao fruto do trabalho, né? O que a literatura védica, por ser muito vasta, ela vai promover atividades ou sacrifícios ou rituais que vão nos outorgar benefícios materiais. Então, mas já o Bhagavatam, o benefício último que o Bhagavatam nos dá é justamente essa relação da alma com Deus. Então, esse assunto, quando é trazido pelo Srimad Bhagavatam, ele se torna mais doce, porque Krishna mesmo, ele não pode dar aquilo que ele não tem, né? Que é o amor por ele. Então, por isso que nessa era, ele vem como Chaitanya, que Chaitanya é Krishna querendo experimentar aquilo que Radha tem por ele, que é o amor. Então, da mesma forma, todos esses devotos que o Bhagavatam, os devotos que vão trazer esse assunto, né, que é Krishna no Bhagavatam, eles vão trazer esses assuntos imbuídos de algum relacionamento com ele. Então, gradualmente, o Bhagavatam vai nos preparar, né, para que a gente possa saborear o que há de mais elevado que está no 10º canto. Né? A gente está no 3º canto. No 10º canto, Shukadeva Goswami vai narrar, que é um grande devoto, Shukadeva Goswami, né? E é ele que está narrando o Bhagavatam para Parikshit Maharaj, que ele, por sua vez, ouviu de Vyasadeva, que é o seu pai, né? Mas ao narrar isso, ele vai narrar também contando a história, né, de como os devotos se relacionam com Krishna. Então, são vários diálogos dentro de um diálogo, né, e dentro de outro diálogo, né, porque tem Sutta Goswami que narra para os sábios Naimisharanya. Mas o diálogo principal é entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj, só que dentro dessa narrativa, que é narrada por Sutta Goswami em Naimisharanya, então Sutta Goswami vai descrever o que ele ouviu de Shukadeva, que vai narrar esse assunto através desses vários diálogos. Não sei se ficou claro essa confusão de diálogos, mas então Shukadeva Goswami vai nos preparar para saborear o que há de mais elevado que está no 10º canto. Então, o que é essa coisa que é tão elevada que está lá no 10º canto, que ele não vai entrar nesses assuntos assim tão pormenorizadamente, assim tão detalhadamente, já no começo. Então, o 10º canto é Vrajalila, né? A relação de Krishna com os seus devotos de Goloka Vrindavana, né? Então, o Bhagavatam, do canto 10, vai marcar assim, a vinda de Krishna para esse mundo. Por que ele vem e assim, culminando na relação dele com os habitantes, com os Vrajavasis, né? Com os habitantes de Vrindavana. Enfim, basicamente Goloka Vrindavana, porque tem Dwaraka Lila também, né? Tem muita coisa no 10º canto, mas basicamente ele vai falar sobre aquilo que ele já havia dito lá no canto 1, que é a verdade última, que é Swayam Bhagavan, Krishna, né? Swayam Bhagavan, que é o filho de Nanda e Yashoda, né? Então, para a gente poder saborear esse néctar, a gente precisa ouvir os primeiros cantos, né? Então, Prabhupada fala que o único requisito para estudar o Srimad Bhagavatam é não ler ao acaso. Apesar de que o Bhagavatam, assim como um Gulab Jamun, ou uma Rasagula, ou um brigadeiro, né? Para quem não conhece esses doces indianos, se você morder ele de qualquer lado, de qualquer parte é doce, né? Não tem que, o lado tal X do brigadeiro é mais doce do que o lado Y. Não, todos os lados são doces. Então, qualquer parte do Bhagavatam que a gente for ler, vai ser nectário. Mas, né, Prabhupada, ele comenta, ele fala, né, logo na introdução, que o estudante sincero do Srimad Bhagavatam precisa ler canto por canto, do primeiro
ao último. Porque é sistemático no sentido de que ele vai trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso comportamento, o nosso caráter, através dessas várias histórias que não são por acaso. Essas histórias não estão aí só para tipo, nos distrair, não. Essas histórias trazem ensinamentos que vão ajudar o praticante de Bhakti ou Sadhaka a lidar com os vários desafios que a vida traz para ele. Né? Porque a gente vai ver no Bhagavatam vários praticantes de sadhana, assim como nós, pessoas que têm desejos, que têm vontades, que têm dificuldades, obstáculos no seu caminho, e como eles podem superar esses obstáculos. Então, basicamente, uma coisa que é muito enfatizada no Bhagavatam é satsanga, associação com pessoas santas. E a gente vê que esses diálogos acontecem dessa forma, como Krishna narra no capítulo 10 do Bhagavad Gita, né? Que os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço. Eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança. Fazendo o quê? Vendo filme? Não, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. Conversando sobre mim. Então, é basicamente isso que a gente vai estudar, que a gente está estudando, né, na verdade, aqui nesse capítulo 31, que é o diálogo entre duas grandes personalidades, né, que a gente falou no início, mas eu acho que eu não comentei quem são, mas vocês sabem, eu acredito, que é Devahuti e Kapila Deva. Devahuti é uma grande mulher, uma grande personalidade, que se casou com Kardama Muni, né, e desse casamento eles tiveram alguns filhos. Alguns filhos, né? Não me lembro exatamente quantos, mas não foi pouca coisa não. Mas dentre eles, um era bem especial, e o nome dele é Kapila Deva. Deva porque ele é uma divindade, ele é uma encarnação de Krishna. Né? Reverências, olá Otávio, bom dia, Hare Krishna, todas as glórias, Shila Prabhupada. Então, Kapila Deva, né? Deva porque ele é uma divindade, ele é uma encarnação de Krishna, que veio ensinar Samkhya. Samkhya é o estudo analítico entre a matéria e o espírito, né? Ele vai dissecar bem o que é matéria e o que é espírito, né? Então, ele vai falar sobre Samkhya, que é esse estudo analítico com um propósito, né? Devocional, né? Com foco em conduzir a alma de volta a Krishna. Né? Então, esse capítulo 31, ele vai basicamente falar como a alma entra no ventre, ou seja, como a gente entra nesse mundo material, num ventre materno, né, num corpo humano já. E como mesmo nesse corpo humano, a alma ali, o embrião, né, no caso, a alma dentro do embrião, ele sofre dentro do útero, né? Ele tem ali, ele passa por várias dificuldades e sofre, e é dito que ele até diz que, poxa, eu prometo que se... não me lembro agora exatamente, já faz muito tempo que eu li esse capítulo, mas ele vai falar que, basicamente, poxa, se der tudo certo, né, quando eu nascer, se eu parar com esse sofrimento acabar, quando eu nascer, eu prometo fazer tudo direitinho, né? Então ele se lembra de Deus ali no ventre, né, ali dentro do útero da mulher, ele se lembra, e ele promete, ele ora, ele faz orações, mas quando ele nasce, ele já é tomado por toda aquela impressão, o karma dele, né, e tal, e ele já naturalmente se esquece de tudo aquilo que ele falou, muitas vezes, né? Então ele vai mostrar como, mesmo após tantas dificuldades que a alma passa, desde esse processo do nascimento, ou antes mesmo de nascer, nós voltamos a nos enredar nas ilusões que esse mundo oferece, né? Ou seja, é um capítulo que expõe com força a condição trágica da existência material, né? Ele abre mesmo a nossa visão para falar, poxa, olha só, esse mundo material é um lugar de ilusão, né? E se a gente achar que isso aqui é assim, a morada última do ser, da entidade viva, ficar aqui, aqui não é o lugar, como o Prabhupada fala, não é o local para cavaleiros e damas. Então esse capítulo ele vai trazer assim, bastante a realidade do mundo, né, material que a gente vive, mas não para que a gente fique desanimado, né? Poxa, tudo aqui é ruim, né? Eu não vou ser feliz, eu não vou, satisfazer minhas necessidades sociais, físicas, emocionais. Não é isso. Isso é para despertar a urgência, né, de se praticar a vida espiritual.
Ah, amanhã eu faço, amanhã eu canto a japa, amanhã eu leio, mas depois eu leio. Não, é para despertar, é hoje. Parikshit Maharaj morreu em 7 dias. A gente vai também morrer em 7 dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. Então é hoje. Então o Bhagavatam ele vai trazer essa urgência, justamente é para despertar essa urgência espiritual, mas não para nos gerar desânimo, né? Ah, como eu sou caído, como é difícil para mim. Não, não é. Então agora a gente vai ler o verso 34, né? São 2 versos, é o 34 e 35. Então o verso diz assim, 34. Teshu ashanteshu teshu ashanteshu mudheshu kandi tatmashu asadoshu sangam nakurya chocheshu yoshit krida mrigeshu cha. Então, eu vou ler a tradução palavra por palavra. Teshu, com aqueles, achanteshu, vulgares, mudeshu, tolos, kandita tmasu, desprovidos de autorrealização, asadhushu, perversa, sangam, associação, não, kurya, todos devem fazer, shocheshu, deplorável, yoshit, de mulheres, krida mrigreshu, cachorros bailarinos, cha e. Olá, Luiz, bom dia, Hare Krishna. Então, eu vou ler a tradução literal do verso. Ninguém deve associar-se com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Eu vou ler mais um verso bem pesado, né? Tipo assim, para a gente acordar, assim. Quem estava dormindo agora acordou, né? Então, ninguém deve associar-se com um tolo vulgar que seja desprovido de conhecimento da autorrealização e que não passe de um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Então, vale lembrar, né, que e aqui, apesar dele estar falando para sua mãe, que é Devahuti, mas a gente deve entender que é uma literatura, geralmente era falada, a minha compreensão, né, era falada para homens, né? Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj, e nessa assembleia na qual ele fala para Parikshit Maharaj, existiam vários outros sábios ali, que eram homens, não tinham mulheres, né? E depois, na verdade, é Sutta que está narrando isso para esse diálogo, né? Ele está narrando esse diálogo para, né? Então esse é o ponto, ele está narrando esse diálogo para os sábios de Naimisharanya, um diálogo ali, uma assembleia de sábios, homens, né? Que indagam dele, né? Sobre qual seria o bem último para o ser humano, né? Como poderia beneficiar as pessoas dessa era de Kali. Então, o Bhagavatam, né, fala de Sutta para outros sábios. Então, o ponto aqui é o apego. Não importa o gênero, né? É o apego. Então, significado. A restrição quanto à associação com tais pessoas tolas destina-se especialmente àqueles que estão na linha do avanço em consciência de Krishna. Então é dito que o Rupa Goswami, que é um discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, ele vai falar no seu Néctar da Instrução, né, que, na verdade, Chaitanya Mahaprabhu fala isso também, né? Ele fala, Rupa Goswami fala, Asat Sanga Tyaga, né? Ou seja, a gente deve deixar associação com pessoas de mentalidade mundanas, né? Ou seja, pessoas que não estão interessadas na autorrealização, em vida espiritual. Para que se associar com essas pessoas? Claro que a gente pode se associar com elas, mas com compaixão, né, para poder compartilhar com elas esse conhecimento, mas não para absorver o que elas têm de ruim. Né? Mas assim, a gente sabe que todo mundo tem o seu lado bom, né? Mesmo um praticante da consciência de Cristo, ele vai ter o seu lado ruim também, o seu lado bom. Né? Então, todo mundo tem essa propensão, né, divina e demoníaca, sura e asura, sobretudo nessa era, estão dentro de nós. Né? Ou seja, o desejo de desfrutar desse mundo, achando que esse mundo é feito para o meu prazer, né, sem poder... É claro que o prazer não é um problema. Né? O prazer, inclusive, ele não é negado na consciência de Krishna. O prazer, ele é bem-vindo, mas é sobre regras e regulações.
regras e regulações que vão nos trazer uma liberdade mental, né? E não o contrário disso, que seria uma escravidão, né? Então, a vida espiritual é para que a gente não se torne mais escravo dos nossos sentidos, né? Porque a gente naturalmente já nasce nesse mundo preso a essa rede de atração, né? De apego e de aversão, né? Então, porque a mente ela tem essa função, apego e aversão. Então, a vida espiritual é justamente para regular esse apego e essa aversão, né? Então, como a gente regula o apego e a aversão? Através da prática da consciência de Krishna, seguindo regras e regulações, né? Yamas e niyamas, aceitando o que é favorável, rejeitando aquilo que é desfavorável, né? Então, a vida espiritual basicamente consiste nessas duas coisas. Então, o avanço em consciência de Krishna implica no desenvolvimento das qualidades, é isso mesmo? Nas qualidades da veracidade, limpeza, misericórdia, gravidade, inteligência e conhecimento espiritual. Esse verso? Desculpa, é que eu não tinha lido previamente, eu fui falar com vocês, depois voltei, achei que eu estava lendo outro significado, então eu vou repetir novamente a frase. O avanço em consciência de Krishna implica no desenvolvimento das qualidades de veracidade, limpeza, misericórdia, gravidade, inteligência em conhecimento espiritual, simplicidade, opulência material, fama, indulgência e controle da mente e dos sentidos, né? Então, a vida espiritual consiste basicamente em fazer da nossa mente a nossa melhor amiga, né? Todas essas qualidades devem manifestar-se com o processo da consciência de Krishna. Mas se alguém se associa com um Shudra, uma pessoa tola, que é como um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher, então ele não pode fazer avanço algum. O Senhor Chaitanya aconselha que qualquer pessoa que esteja ocupada em consciência de Krishna e que deseje ultrapassar a necessidade material não deve se associar com mulheres ou com pessoas interessadas no gozo material. Para uma pessoa que busca avanço em consciência de Krishna, esta espécie de associação é mais perigosa do que suicídio. É forte, né? É forte. Assim, se a gente não contextualiza, né? Então, assim, o que ele está falando aqui, basicamente, é aquela associação indevida, né? Com o sexo oposto, né? Vou desfrutar, né, de associação, né? Mulheres, seja homens, enfim, seja o que for, né, para poder o quê? Gratificar os sentidos, né? E o Krishna fala que da contemplação dos sentidos a gente desenvolve o apego, né? E do apego surge a luxúria. E quando a luxúria não é satisfeita, a pessoa fica o quê? Revoltada, irada. E da ira a pessoa perde a inteligência, né? Então, assim, é um ciclo de enredamento, né? Então aqui ele está falando, né, a restrição, né, deixar de lado a associação com pessoas de mentalidade mundanas. É muito comum, né, a gente ver na sociedade, né, eu me lembro que antes de eu conhecer os devotos, assim, eu tinha na escola, né, eu conheci muito cedo os devotos, com 19 anos, então o assunto, né, se você estava numa roda de homens assim, era futebol e mulher, o assunto, né? Girava em torno dessas duas coisas, futebol e mulher. Não tinha um assunto assim interessante, pelo menos, né, a minha experiência era futebol, mulher, bebida, droga, alguma coisa assim, né? Então, é isso. Então, as pessoas geralmente estão buscando essas coisas, né? Prazer material. E no mundo material, o prazer a atividade que mais dá prazer é mulher, dinheiro e por aí vai, né? Desculpa, não só mulher, né? É o sexo, né? A atração sexual é muito forte, por isso é aquilo que mais nos prende a esse mundo, né? E isso fica gravado ali, fica impresso no nosso inconsciente, né? Então, por isso que a prática da consciência de Krishna basicamente consiste em limpar o nosso coração, o espelho da mente, né? Para que a gente possa ver de fato quem nós somos, seres espirituais tendo uma experiência material, né? E não seja levado por essa identificação com o corpo, né? E identificação com o corpo é identificação com o nosso consciente e com o nosso inconsciente também, né? Então, por isso que diariamente a gente precisa se higienizar, né?
Assim como quando se a gente fica sem tomar banho, né, por mais de um dia ou talvez algumas horas, a gente fica com mau cheiro, fica sujo, né, porque inevitavelmente a sujeira vai vir, né? Por mais que a gente tome o melhor banho do mundo, da mesma forma, por mais que a gente pratique a consciência de Krishna em um dia, determinado dia, de uma maneira exemplar, sublime, incrível, e a gente se sinta ali nutrido, inspirado, né, livre desses apegos, dessa ilusão, se a gente no dia seguinte não faz a mesma coisa ou empreende esse esforço, a gente não vai conseguir manter essa vibração, esse nível de consciência. Então, da mesma forma, se uma pessoa, por mais que ela se alimente em um dia determinado, se ela não se alimenta no dia seguinte, ela vai sentir fome. Então, as pessoas não deixam de comer diariamente. Então, da mesma forma, a vida espiritual ela precisa ser constante, diária, para que a gente possa estar nutrido, para que possamos estar nutridos espiritualmente e assim, dessa forma, por experimentar essa satisfação, a gente deixa de lado esses apegos, né, que nos desvirtuam, que nos desviam do nosso foco, né, que é a autorrealização. Então, eu vou continuar aqui a leitura. Agora eu vou ler o verso 34. Desculpa, o 35, tá bom? Que são 2 versos. Aí depois eu comento um pouco. Então, natatasya bhaveng moho bandhaschanya prasangataha yoshi sangat yata punso yata tatsangi sangataha. Eu vou ler a tradução literal. Para o homem, a paixão e o cativeiro que resultam do apego a qualquer outro objeto não são tão completos como os resultantes do apego a uma mulher ou a companhia de homens que gostam de mulheres. Para um homem, a paixão e o cativeiro que resultam do apego a qualquer outro objeto não são tão completos como os resultantes do apego a uma mulher e a companhia de homens que gostam de mulheres. Um significado: o apego a mulheres é tão contaminante que uma pessoa que se apega à condição de vida material, não somente pela associação com mulheres, mas também pela contaminada companhia de pessoas que são demasiadamente apegadas a elas, ou seja, apegadas à gratificação dos sentidos, apegada à vida sexual, né? seja mulher ou homem. Há muitos motivos para a nossa vida condicionada no mundo material, mas o principal de todos estes motivos é a associação com o sexo oposto, como confirma-se nas estrofes seguintes. Em Kali Yuga, a associação com o sexo oposto é muito forte. A cada passo da vida, há associações desse modo. Se uma pessoa sai para comprar algo, as propagandas estão cheias de pinturas, estimulando, né, o nosso apetite sexual. Né? A gente vê assim, se você sai nas ruas, enfim, a gente sabe, né? Hoje é o Instagram, né? Se a gente abre o Instagram, as pessoas se vendem, né? Ou vendem o seu produto, ou sei lá, a sua página, mostrando o seu corpo e por aí vai, né? Então, se uma pessoa sai para... a atração fisiológica, eu estava traduzindo, mas eu vou continuar a leitura aqui tal como ela é, né? Então, a atração fisiológica pelas mulheres ou pelo homem, obviamente, é enorme. E por isso as pessoas são muito indolentes quanto à compreensão espiritual. A civilização védica, sendo baseada na compreensão espiritual, permite a associação com mulheres de maneira muito cautelosa. Dentre as 4 divisões sociais, os membros da primeira ordem, chamada Brahmacharya, na terceira ordem, Vanaprastha, e na 4ª ordem, Sannyasi, são estritamente proibidas a associar-se com mulheres. Então, nessas 3 fases, né, tanto o Brahmacharya, que é o estudante, quanto o Vanaprastha, que é a fase renunciada, e Sannyasi também, né, eles não se associam com mulheres. Né, eles não têm contato com o sexo oposto, eles não têm nenhum tipo de relação sexual, né? E apenas em uma ordem, a de chefe de família, é que há licença para misturar-se com mulheres sob condições restritas. Em outras palavras, a atração pela companhia da mulher é a causa da vida material condicionada. E qualquer pessoa interessada em livrar-se desta vida condicionada deve desapegar-se da companhia com mulheres. Nossa.
Bom, então é isso, né? A gente precisa fazer uma releitura, né, desse significado, entendendo que é atração pela vida sexual, né? Mas eu vou ler aqui um capítulo e parte do significado, desculpa, um verso, né? E parte do significado do capítulo 3, verso 34, onde Krishna fala, eu acho que sobre o apego e aversão, né? Como regular o apego e a aversão, tá bom? Só para nos iluminar um pouco acerca desse assunto. Então, há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle desse apego e aversão, porque são obstáculos no caminho da autorrealização. Então, esse apego e aversão, ele se manifesta de muitas formas, não necessariamente por sexo, né? Inclusive, tem um passatempo que me veio em mente agora de um sannyasi que tinha discípulos e ele testou o apego dos discípulos renunciantes, brahmacharis, né? Eu não me lembro agora exatamente a história, mas me veio em mente, né? Porque ele era um sannyasi e ele sabia que os discípulos estavam apegados. Né? Então ele roubou a calpina deles, a cueca deles, né? E eles começaram a brigar, assim, né? Ficaram confusos. Pô, como assim minha cueca? Então a reação deles, a perda daquele objeto, causou neles uma grande confusão, né? Mostrando que isso para mostrar para eles o quanto eles estavam apegados. Ao passo que eles tinham um casal, né, chefe de família, o sannyasi, o guru, tinha um casal que era chefe de família, e ele pediu para os discípulos irem na casa deles para pegar alguns pertences, para testar, para mostrar para eles o quanto esse casal, apesar de serem chefes de família, estavam desapegados. E aí, né, parece que quando ele foi pegar, entrou lá para pegar alguma coisa, ele pegou a joia da mulher, e aí depois acho que um brinco, uma coisa assim, e aí ela viu que eles estavam pegando coisas dela, e ela virou o outro rosto para que ela pudesse pegar a outra joia. Então, moral da história, quando eles voltaram para casa, eles viram, né? Ela comentou com ele, né? A esposa comentou com o marido. Poxa, o guru está precisando de dinheiro. Os discípulos vieram aqui para pegar algo nosso, né? Algo assim, né? Então, moral da história, os grihastas estavam mais desapegados do que os brahmacharis, que tinham muito apego às suas roupas íntimas, né? Então, assim, essa questão de apego e aversão é algo assim muito mais amplo, né, do que a parte sexual. É claro que os Vedas vão nos alertar, né, que de fato esse é um apego, sobretudo quando ele é irrestrito, né? Porque a satisfação material, ela nunca é saciada, né? A luxúria queima como fogo. Então, e a gente nunca se satisfaz, né? Então, quanto mais você dá, você tenta satisfazer seus sentidos, mais assim, a gente fica apegado e menos se satisfaz, porque a alma nunca vai se satisfazer com algo que é material, né? Mas quando a gente pratica a consciência de Krishna, naturalmente esse apego ele vai perdendo força, né? E a gente não se confunde, né, com as ilusões que o mundo material nos oferece. Então, o Prabhupada ele comenta aqui nesse significado, eu vou pular, não vou ler tudo, obviamente. Eu vou ler desde o começo. Aqueles que estão em consciência de Krishna naturalmente relutam em ocupar-se no desfrute dos sentidos materiais. Mas aqueles que não estão nessa consciência devem seguir as regras e regulações contidas nas escrituras reveladas. Então, ou seja, aqueles que estão em plena consciência de Krishna, eles naturalmente relutam, né, a ocupar-se no desfrute dos sentidos materiais. Por quê? Eles estão naturalmente, diariamente, se nutrindo espiritualmente. Então, como eles têm uma prática muito forte espiritual, eles já estão nutridos. Eles não precisam de coisas materiais para se satisfazerem. É a mesma coisa, um homem faminto que come, ele não vai querer comer mais, né? Então, a vida espiritual, ela traz uma saciedade, né? Porque a nossa ânsia mesmo é por vida espiritual. Só que esquecido da nossa condição natural, né, de servos eternos de Krishna, a gente procura servir os nossos sentidos, que são vorazes, né? Então, quanto mais a gente alimenta a nossa consciência de Krishna, menos o nosso apetite sexual mais ele perde força, né? Então, o irrestrito gozo dos sentidos
é a causa do aprisionamento material, mas quem segue as regras e regulações das escrituras reveladas não fica enredado nos objetos dos sentidos. Por exemplo, o prazer sexual é uma necessidade para a alma condicionada. E sob a licença dos laços matrimoniais, permite-se o prazer sexual. Conforme os preceitos das Escrituras, a não ser com a sua própria esposa, o homem está proibido de ter relações sexuais com qualquer mulher. Ele deve considerar todas as outras mulheres como a própria mãe. Contudo, apesar desses preceitos, o homem continua interessado em ter relações sexuais com outras mulheres. Essas propensões devem ser refreadas, caso contrário, serão obstáculos no caminho da autorrealização. Então a gente sabe que mesmo homem casado, não é porque você se casou que você vai deixar de ter atração pelo sexo oposto, né? Mas essas propensões devem ser refreadas, caso contrário, serão obstáculos no caminho da autorrealização, né? Então ele está falando aqui de autorrealização, né? Para quem busca a vida espiritual, né? Enquanto alguém tiver no corpo material, permite-se que ele satisfaça suas necessidades do corpo material, mas sob regras e regulações. Mesmo assim, não devemos ficar confiantes de que, aceitando essas condições, tudo estará sob controle. Porque, vou me casar, vou ter sexo com a esposa. Não. Mesmo assim, a gente deve ficar atento. Devemos seguir essas regras e regulações sem nos apegar a isso. Ou seja, o verso fala sobre regular apego e aversão, né? Pois a prática do gozo dos sentidos, sob regulações, também pode fazer-nos cair. Da mesma forma que sempre há possibilidade de acidente, mesmo nas melhores estradas. Embora possa ser conservada muito cuidadosamente, ninguém pode garantir que não haverá perigo, mesmo na estrada mais segura. O espírito de desfrute dos sentidos atua há muitíssimo tempo, por causa da associação material. Devido a isso, apesar do gozo regulado dos sentidos, há toda a possibilidade de uma queda. Portanto, qualquer apego ao gozo regulado dos sentidos também deve ser evitado por todos os meios. Mas o apego à consciência de Krishna, ou agir sempre no amoroso serviço a Krishna, faz-nos desapegar de todas as espécies de atividades sensórias. Portanto, em fase alguma da vida, né? Se lembra que ele falou da fase de brahmachari, que é a fase de estudante, onde ele não tem contato com o sexo oposto. Depois tem a fase de chefe de família, onde tem permissão para ter contato com o sexo oposto de maneira restrita, regulada. Aí depois as outras duas não tem contato, né? Então aqui ele fala aqui que, portanto, em fase alguma da vida devemos tentar nos desvincular da consciência de Krishna. Ou seja, mesmo na vida familiar. Não é que na vida familiar, por exemplo, ele estudou, praticou totalmente a consciência de Krishna como estudante, agora ele se casou, não pratica mais a consciência de Krishna, agora é gozo dos sentidos. Vamos desfrutar desenfreadamente, desfrutar do mundo material, dinheiro, mulher, etc., mesmo que dentro da vida familiar. Vamos desfrutar. Não, mesmo dentro da vida familiar, o grihasta, né, por isso que é chamado de grihasta, né? Ou seja, o grihasta é um ashram, né? O ashram significa que ele segue os princípios, ou ele se esforça nessa direção, né? Em outras palavras, ele pratica a consciência de Krishna dentro da vida familiar, né? Então, todo o propósito do desapego de todas as espécies, todo o propósito do desapego de todas as espécies de apego dos sentidos é, em última análise, situar-se na plataforma da consciência de Krishna. Então, qual é o propósito do desapego de todas as espécies de gozos sentidos? É situar-nos na consciência de Krishna. Então, primeiro a gente se apega a Krishna e depois a gente se desapega. Então, a consciência de Krishna não é sobre desapego, né? É sobre apego, porque a função da mente é apego e aversão.
não dá para você desfazer isso, né? Ela funciona assim. Então, por isso que Bhakti Yoga é o processo mais inteligente, porque ele regula o apego como? Trabalhando com esse apego para Krishna, né? Ele não tenta esvaziar a mente, isso é artificial. Então, a consciência de Krishna não é para nada artificial, né? Krishna, ele é belo, ele é conhecido como Madana Mohana, aquele que atrai o Cupido, né? Então, o Cupido, ele é tão belo que ele flecha o nosso coração. Mas Krishna é mais belo. Ele é tão belo que ele flecha o coração do Cupido. Então, se a gente se apega a Krishna, Govinda, né? Naturalmente a gente vai se desapegar pela beleza desse mundo material, porque Krishna é a fonte de toda a beleza. Krishna, aquele que atrai, né? Ele atrai nosso coração. Então, por isso que nós diariamente precisamos nos submeter a esse contato com Krishna, que é o Rishikesh, aquele que controla os sentidos desenfreados, né? Então, os nossos sentidos são desenfreados, mas por desenvolvermos apego a Krishna naturalmente, nós vamos conseguir controlar os sentidos pela força da vida espiritual. Então, a associação com Krishna, ela precisa ser diária, né? Seja através da audição do Srimad Bhagavatam e principalmente do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque o Mahamantra não é diferente de Krishna. Krishna não é diferente do nome. O Bhagavatam também não é diferente de Krishna. Os devotos de Krishna não são diferentes de Krishna. O local onde Krishna executa passatempos também não são diferentes de Krishna. A forma de Krishna no altar também não é diferente de Krishna. O alimento que é oferecido a Krishna não é diferente de Krishna. Então, percebam que, como a consciência de Krishna é prática, a gente não nega a ocupação dos sentidos, mas sim ocupa os sentidos no serviço a Krishna, que é o mestre dos sentidos. E dessa forma, naturalmente, a gente vai se livrar das identificações com o corpo, né? Que é a causa do apego, né? Então, é isso. A vida espiritual é muito simples, mas não é fácil, né? A gente precisa de disciplina, de determinação, de entusiasmo, de paciência e de confiança no processo, né? E de tudo isso que a gente já falou, associação constante e por aí vai. Bom, eu vou encerrar por aqui para não alongar muito o nosso bate-papo. Aí, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, é muito bem-vindo e eu vou ler aqui na sequência, tá bom? Srila Prabhupada Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Agora eu vou ler os comentários. Fernando, som e imagens tão bons, muito obrigado. Ele está falando de Taubaté. Olá, Fernando, Taubaté, São Paulo. Bhaktinval, Hare Krishna, Escom Rio, Otávio comentou. Hare Krishna, sétima reverência, o Bhagavatam é a teoria do Gita na prática? O Otávio fez uma pergunta aqui. Se o Bhagavatam é a teoria do Gita na prática? Não. Não, o Bhagavatam, ele vai tratar do mesmo assunto que o Gita trata, né? Só que o Bhagavatam é mais aprofundado, né? Um exemplo, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala, olá Haridarshan, reverências da Srila Prabhupada, não tinha visto você aqui, prazer. Então, o Bhagavatam, ele é a continuação. Por exemplo, Krishna na Gita fala, eu sou a fonte de todos os mundos, materiais, espirituais, tudo emana de mim, né? Mas o Krishna não vai falar como isso acontece detalhadamente, mas no Bhagavatam, os devotos explicam como tudo emana de Krishna, né? A criação primária, a criação secundária, os Purusha Avataras, enfim, por aí, Mahatattva, ele explica detalhadamente. Ele fala, ele fala aqui no Bhagavad Gita que eu sou o tempo que tudo devora. E aí no Bhagavatam a gente vai encontrar o cálculo do tempo a partir do átomo, né? Então, por exemplo, Krishna fala que eu dirijo as andanças das entidades vivas que estão sentadas numa espécie de máquina feita pela energia material. E esse capítulo justamente fala sobre isso, né? Esqueci o nome do capítulo. O movimento das entidades vivas. Então, todos os assuntos que Krishna vai tratar no Bhagavad Gita, os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço, e eles obtêm grande satisfação
e bem-aventurança, sempre iluminando aos outros, conversando sobre mim. E o Bhagavatam é só sobre isso. São os devotos iluminando aos outros, conversando sobre ele. Então o Bhagavatam é essa continuidade do Bhagavad Gita, né? É o estudo continuado, né? Assim, não é, assim, não é, a ideia é essa, né? Como fosse fosse a graduação, e Prabhupada falava, né, que um é a graduação e outro é a pós-graduação. Então é um aprofundamento, né, desse mesmo conhecimento. Deixa eu ver aqui. Nossa. Desculpa. Bom, vamos lá. O Otávio, ele fez um comentário que o mundo material é como visitar uma padaria, estar presente no ambiente, sentir o cheiro de pão quentinho, ver os doces da vitrine e não ter um centavo sequer para comprar qualquer item. Não, a gente pode visitar uma padaria, mas essa pode ser uma padaria devocional, né? Tem muitas padarias que não tem ovo, né? Aqui no Brasil não tanto, né? Mas tem, por exemplo, em Porto Alegre, tem uma lancheria, Govinda Lanches, uma coisa assim. Lá você entra assim, você come nosso hambúrguer, você come biscoitos assim amanteigados, assim, deliciosos. Então poxa, você tem que ter dinheiro para comprar na padaria Govinda lá, né? Então, assim, o mundo material é uma energia de Krishna. A natureza material ela é divina. Então, a gente não nega o mundo material. A gente usa ele a serviço de Krishna. Então, imagina, uma padaria só de praçada. A gente tem que ter dinheiro para comprar na padaria que tem praçada. E às vezes, né, claro que o ideal é a gente fazer o nosso próprio alimento, né, mas às vezes você está na rua e, sei lá, está com fome, entra numa padaria e compra um pão francês sem ovo, né, e oferece para Krishna. Né? É o ideal, a melhor opção não é, mas melhor do, enfim, às vezes a gente precisa se alimentar, né? Não tem opção, oferece o negócio para Krishna. Estou sendo assim bem sincero, tá? Não é o recomendado, mas às vezes acontece. Se você está na rua, tem que comer, né? Você vai numa opção que não tem ovo, não tem carne, né? Que é livre de violência e oferece aquilo para Krishna. Então é isso. Então tudo a gente pode usar a serviço de Krishna, né? Mesmo, né, assim, a questão sexual, né? Krishna fala, eu sou sexo de acordo com os princípios da religião. Então a vida, você pode regular esse apego sexual dentro da vida familiar, ou seja, tornando isso praçada, né? E, se for o caso, ter filhos em consciência de Krishna, educá-los, né? Olha quão grandioso é um serviço, você trazer uma alma, educar essa alma, né, para servir a Krishna. Então, isso é maravilhoso, né? Então, tudo pode ser usado no serviço a Krishna, porque tudo tem relação com Krishna. O problema é quando a gente não relaciona as coisas com Krishna. Quando a gente não realiza que somos almas espirituais e, consequentemente, que a natureza material é divina e, portanto, deve ser usada no serviço a Krishna. Né? Ai, tá difícil aqui de fazer as leituras. Bom, que coincidência, ontem o Fernando Araújo comenta, né, que ontem foi o dia de Santo Expedito, que era um soldado romano, e no dia que ele se converteu para o cristianismo, ele disse, é hoje. Eu não entendi. E no dia que ele se converteu ao cristianismo, ele disse, é hoje. Eu não entendi. Kapila Deva se refere às mulheres mundanas, não a devotas. Sem dúvida. Mas mesmo devotas, né? Às vezes a gente está no templo, né? A gente tem que... esse contato restrito, né, com o sexo oposto, ele também se dá mesmo entre devotos e devotas, né? É claro, né, que os devotos eles têm uma consciência elevada e eles sabem se relacionar, né, de forma respeitosa e apropriada. Shri Krishna afirma no Bhagavad Gita que ele é o sexo dentro do Dharma, isso mesmo.
Ah, a mensagem tântrica também ajuda muito aos que estão presos nesse nível sexual. Isso é Kundalini preso na linha da cintura. Bom, eu desconheço essa parte do Tantra relacionada à mensagem tântrica também ajuda muito aos que estão presos nesse nível sexual. O que a gente pratica também é Tantra, né? A prática da consciência de Krishna, praticar Bhakti Yoga, né? Cantar Hare Krishna, canalizar essa energia para o serviço a Krishna. Essa energia, ela precisa ser canalizada, né? Então, esse nosso desejo, esse apetite, ele precisa ser purificado pela prática da consciência de Krishna, né? Então, canalizar esse apego a Krishna, né? Para adoração a Krishna, isso também é Tantra, né? Eu conheço só esse Tantra. Bom, é isso, pessoal. O Marcelo perguntou aqui, Krishna não seria também um bailarino nas mãos giradas? Krishna é Atmarama, né? Ele é autossatisfeito. Mas ele gosta de intercambiar relacionamentos com seus devotos, né? Então, Radharani, na verdade, é uma expansão de Krishna, né? Radha e Krishna são a verdade absoluta, né? Então não dá para separar Radha de Krishna. Radha é uma expansão de Krishna, né? Então esse mundo material, aquilo que há no mundo espiritual, o que há de mais elevado é a relação entre Radha e Krishna, né? Madhurya Rasa. E nesse mundo, essa Madhurya sem consciência de Krishna, isso nos prende, né? Nos prende ao mundo material, né? Enfim, esse é um assunto bem profundo, né? Inclusive a relação entre Radha e Krishna é parakiya rasa, né? É extraconjugal, né? Mas na consciência, Krishna não comete adultério, né? Porque tudo emana dele, né? Então tudo emana dele. Então, por exemplo, quando Krishna veio a esse mundo, Radha e Krishna existem eternamente, né? No mundo espiritual, tudo emana deles, né? Mas Krishna, em termos de lila, quando Krishna vem a esse mundo, ele era criança, né, um garoto jovem, né, em Vrindavana, e enfim, é um passatempo que eu ia contar aqui, nem sei se eu conto, porque eu não queria me alongar muito, né, mas vamos focar mais na sua pergunta, né, Krishna seria também um grande bailarino nas mãos giradas? Talvez transcendentalmente falando, sim, né, transcendentalmente falando. Então, nosso objetivo também é ser um bailarino, né, nas mãos de Krishna, uma marionete, né? Quando Prabhupada veio para o Ocidente, logo quando ele desembarcou, né, do navio, ele orou a Krishna, ele fez aquela oração, né, Markini Bhagavata, e ele pede, né, resumidamente falando, tem uma parte que ele fala, né, Krishna, porque eu possa ser um bailarino, né, um bailarino não, uma marionete nas suas mãos. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nos tornar assim, dançarinos, né? No serviço a Krishna. Então, mas essa é a nossa posição constitucional, né? Então, Yoga Maya, que é a energia que nos conecta com Krishna, na verdade a alma ela sempre está sob algum tipo de ilusão, né? Yoga Maya, que é essa energia que nos conecta, é a Maya que nos conecta a Krishna, Yoga, né? Ou Mahamaya. Mahamaya nos afasta de Krishna, né? Faz com que a gente se identifique com aquilo que não é, que é o corpo, né? Então a alma, ela é algo diferente do corpo. O corpo material, ele é temporário, né? Ao passo que no mundo espiritual você tem um corpo espiritual, né, que não tem sentidos materiais, tem sentidos espirituais, cujo objetivo é contemplar, amar Krishna, né? Então Radharani assim, é a personificação de Prema, né? Mahabhava, né? Que é o amor mais elevado por Krishna. Portanto, nós procuramos ser bailarinos nas mãos giradas, né? Ou dançarinos nas mãos giradas, né? Ou seja, seguir os passos daqueles que servem os 1000 vezes servos do bem-amado das Gopis, né? Então, assim, o nosso objetivo é ser servo do servo do servo dos 1000 vezes servos
de Radha, né, que serve Krishna. Então, Radharani ele representa esse amor prema, né, esse amor mais elevado por Krishna. Então, assim, não é nada mundano. A relação entre Radha e Krishna não é nada mundano. Aqui, Kapila Deva está alertando a alma condicionada para o apego material, né? E a causa desse apego material é o apego, a causa da libertação, da liberação desse apego é o apego ao sadhu, né? Ao devoto de Krishna. Então, e o que o devoto de Krishna faz? Ele é apegado ao Krishna, né? A Radha Krishna. Então, assim, o apego de Radha por Krishna não é nada mundano, é completamente espiritual, né? E a alma, ela tem essa propensão, né? Krishna, ele tem também, ele desfruta, né, do prazer sexual espiritual. E por isso que nós temos essa propensão, né? Só que quando a gente se esquece que o nosso verdadeiro objeto de prazer é Krishna, a gente se enreda no prazer sexual mundano, que é a causa do cativeiro. Então, a vida espiritual é justamente colocar Krishna no centro de qualquer relação que a gente tem nesse mundo, para que a gente possa canalizar a nossa propensão, a nossa luxúria para Krishna e transformar essa luxúria em amor. Então, a consciência de Krishna, a relação entre a alma e Krishna é amor. Savai punsam parodharmo yato bhaktira dokshadje haitu kiya pratihata yayatma suprasidati. A suprema ocupação para toda a humanidade é aquela pela qual a gente possa despertar esse amor. E esse serviço devocional tem que ser imotivado e ininterrupto. Então, a relação entre a alma e Krishna, ela não tem reto, né? não é mundano. Né? Então, muito menos a relação entre Radha e Krishna. Né? É completamente desprovida de interesse, ou seja, completamente espiritual. Massagem tântrica também ajuda muito aos que estão presos no nível sexual. Isso é Kundalini preso na linha da cintura. Marcelo está falando de Kundalini, não sob os chakras inferiores, caso a pessoa esteja muito apegada. Bom, eu desconheço esse tipo de prática e não posso comentar a respeito, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada.